Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma das nossas aulas semanais, videoaulas. Para você que está chegando a primeira vez, Bill Welcome, seja bem-vindo. Meu nome é Caio, professor da Universidade do Inglês, e semanalmente eu venho aqui com essa transmissão ao vivo para passar conteúdo para vocês, simplificar alguns assuntos, tudo para impactar cada vez mais o seu inglês. Seja você o iniciante, a pessoa que está começando agora, ou se há algum tempo você já vem praticando o inglês de maneira independente ou em algum outro tipo de ensino, eu estou aqui para ajudar você com conteúdo de valor para impactar o seu inglês, tá bom? Se você já acompanha as minhas aulas há um tempinho, sabe que uma das coisas que eu mais adoro fazer é pegar um determinado conteúdo e simplificar ele. Passar de uma maneira simples, porque a maior dificuldade das pessoas é que elas focam em terminações, explicações muito rebuscadas, né? São muito difíceis para falar a verdade, e aí elas acabam não entendendo. Então é como se ela colocasse a carruagem na frente dos bois, ou seja, ela começa aprendendo regras e outros tipos de coisas antes mesmo de treinar o ouvido, treinar a fala através de leitura e vários outros aspectos. Então nessa aula de hoje eu quero falar de um assunto específico que se chama comparativo em inglês. Ou seja, muitas pessoas acham que para falar que elas são melhor ou mais inteligente ou eu sou mais rápido, mais alto, eu sempre tenho que acrescentar a palavra more, mas muitas vezes não é isso. Por exemplo, se você vai falar que alguma coisa é mais fácil, você não vai falar more easy, vai soar estranho para um americano. E eu vou explicar para você nessa aula o porquê disso, e eu fiz uma apresentação no PowerPoint, e aí eu vou compartilhar minha tela e falar com vocês sobre essa explicação de comparativo em inglês. Regras bem simples para você utilizar da maneira correta, tá bom? Então, vamos lá. Let me share my screen. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok, let me see. Here. Ok, então agora tá certinho. Curiosidades do inglês e vamos falar de comparativo no inglês. Ou seja, todo mundo no dia a dia utiliza comparativo, seja para falar mais inteligente ou então é menos difícil do que o esperado. Várias pessoas utilizam isso, tá? Eu vou passar para vocês de uma maneira bem simples como que você deve utilizar. E o mais importante, da maneira correta, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar é o comparativo de igualdade. Então, regrinha simples para isso. Você vai utilizar o as mais um adjetivo mais o as, que significa tão, aquela característica, adjetivo, quanto. Tá? É bem legal isso daqui, porque em alguns casos muitas pessoas elas começam a falar, não, você usa adjetivo, mais advérbio de tal, advérbio disso e assim por diante, plá. E aí quando você chega para a pessoa, a gente faz a pergunta simples, o que é um advérbio? Aí a pessoa já trava. Por quê? Porque a gente não sabe através dessas terminações, através desses nomes. Então, quando a pessoa tem uma dificuldade nesses nomes e vai aprender direto por isso, ela começa a aprender as regras e aí acaba não falando. Então, de uma maneira bem fácil, é mais ou menos assim. Ele é tão legal quanto. Se você pensar nessa estrutura, vai ser bem mais fácil para você substituir pela palavra específica. Então vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Jenny is as tall as Paula. Então a Jenny é tão alta quanto Paula. Então ela é tão alta quanto fulano. Então, comparativo de igualdade. A Paula é alta, Jenny também é alta. My sister is as smart as Mary. Minha irmã é tão esperta quanto Mary, ou seja, ambas são espertas. He sings as bad as John. Ele canta tão mal quanto John, certo? Então, primeira coisa, comparativo de igualdade, regrinha, tão, palavra, quanto. E aí vocês pegando esses três exemplos, essas três estruturas, vocês conseguem verificar aonde vocês substituem pela palavra que vocês desejam, tá bom? Então vamos lá, continuando, agora a gente só vai reforçar a ideia falando a forma negativa desse comparativo not so. Essa vai ser a diferença, tá? Muitas pessoas acabam utilizando don't, achando que precisa, porque normalmente tem
é sempre a única palavra que eles acham que é o não, mas nesse caso você vai utilizar o not, tá bom? Então, os mesmos exemplos diante. Jenny isn't so tall as Paula. Então, Jenny não é tão alta quanto Paula. Jenny isn't as tall as Paula. Então você pode falar tanto o as quanto o so. Ambas estão corretas, tá? E por último, he doesn't sing so as bad as John, ok? Então, bora lá para o próximo exemplo. Agora a gente vai falar de inferioridade. Começamos falando sobre igualdade, então agora inferioridade. Nós vamos utilizar less e a palavra than, tá? Lembrando, essa palavra than, a escrita é com A, não com a letra E, que seria algo relacionado a então, tá? Então, é importante prestar atenção na escrita, que vai ser algo como menos, aquele adjetivo, aquela característica, que. Exemplo, Jenny is less tall than Paula. Jenny é menos alta do que Paula. Rita is less intelligent than her sister. Rita é menos inteligente do que a irmã dela, ok? Então, essa diferença aqui vai ser para outra que não vai ser o as, adjetivo as. Vai ser a palavra less, menos, e o than, que é um comparativo. Do que, tá bom? Então, vamos lá. Esse daqui é bem interessante. Presta atenção nesse nome. Comparativo de superioridade de adjetivos sintéticos. O que é isso? Simples. É por isso que eu até rio, eu fico desse jeito, porque olha o nome que as pessoas inventam para isso, sendo que é um negócio super simples. É mais ou menos assim. Presta atenção naquela regrinha ali, ó. Adjetivo mais ER, ou então IER mais o than. Então é mais ou menos assim. Se você tem um adjetivo que ele é pequeno, ou seja, uma sílaba ou duas, você vai acrescentar o ER na frente dele. Se essa palavra terminar com Y, você tira o Y e acrescenta IER, mais a palavra than. Simplesmente isso. Então, olha lá o exemplo aqui, ó. São as palavras pequenas e um exemplo de palavras que terminam em Y. Por exemplo, funny. Então, exemplo embaixo na frase. John is smaller. Então, tem ali, ó, small, só tem uma sílaba. Então, eu acrescento ER. Smaller than Paula. Então, o John é mais baixo do que Paula. Daniel is funnier than Anne. Então, Daniel é mais engraçado, mais divertido do que Anne. Como funny termina com Y, você tem que tirar o Y e acrescentar IER. Então, é aí que está o segredo. As pessoas vão aprender através dessas palavras difíceis, dessas terminações. Adjetivo sintético. O que é um adjetivo sintético? Não precisa saber disso, apenas veja. Se a palavra é curta, uma, duas sílabas, você vai acrescentar esse ER na frente e só lembra que se tiver o Y é IER. Simples assim. E prosseguindo, comparativo de superioridade, de adjetivos analíticos. Novamente, o que é um adjetivo analítico? É simples. É a palavra grande. Tem mais de duas sílabas, já é considerada uma palavra grande, e aí você tem que acrescentar a palavra more logo à frente e depois a palavra than. Não vai ser a regrinha do ER ou IER. Então, temos dois exemplos ali de palavras, que é a palavra beautiful e a palavra intelligent. Exemplos. Sarah is more beautiful than Lara. Sarah é mais bonita do que Lara. Daniel is more intelligent than Anne. É mais inteligente do que Anne. Então, palavras ali com mais de 3 sílabas, consideradas grandes, a gente vai acrescentar essa palavra more logo à frente. Tá bom? Combinado? Então, é isso, pessoal. Essa parte eu vou voltar só para a gente fazer uma revisão bem simples, falando aqui sobre, primeiro, o comparativo de igualdade, que é só você utilizar essa estrutura, as, mais a palavra, mais o as, que é o relativo ao tão e ao quanto, tá bom?
Depois nós temos que a forma negativa dele seria acrescentar o not logo à frente. Caio, mas por que ele falou ali em relação ao doesn't e tudo mais? Por que ele não utilizou o not? Porque ele não está simplesmente utilizando ali apenas o mal, né? Ele está negando uma ação que não canta. Então, como nós aprendemos lá naquela aulinha falando sobre o do, o don't, o not e o no, toda vez que eu nego uma ação, eu tenho que utilizar ali a palavra doesn't ou então don't. Então, por isso que nesse caso ele utiliza ali o doesn't, tá? Continuando. Comparativo de inferioridade é só utilizar a estrutura less, adjetivo, than, que seria a mesma coisa que menos, adjetivo, que. Palavras curtas, adjetivos curtos. É só acrescentar o ER na frente, se essa palavra terminar com Y, e ER, mais a palavra than. E se a palavra for uma palavra grande, mais de 2 sílabas, então você acrescenta o more antes dessa palavra e o than logo após ela. Combinado? Então, deixa eu terminar essa parte aqui, voltar para minha tela. Ok. So, here we are. Aqui estamos nós, pessoal. Então, é exatamente isso que eu queria passar para vocês. É aí que está o problema de muitas pessoas. Querer aprender essa regra e, às vezes, elas não sabem da utilização na prática. E é muito simples. Então, o que eu recomendo para você? Começa agora a anotar essas estruturas e criar novas frases logo embaixo delas. Por quê? Porque practice makes perfect. É a prática que leva a essa perfeição. Nós não podemos nos deixar ficar apenas no ramo do intelectual, do mental. Ok, Caio, processei essa informação na minha mente, entendi do que se trata, agora já está mais claro. Não deixa, isso é uma, vamos dizer assim, é algo vago, é uma ilusão de que a gente entendeu. A gente só consegue entender alguma coisa se a gente consegue duplicar isso. Então, eu quero que vocês dupliquem isso, tá bom? Criando novas frases. Caio, esse arquivo vai ficar disponível para fazer download? Esse arquivo eu resolvi antes assim de iniciar a nossa aula não deixar ele disponível para download. Por quê? Porque eu gostaria que vocês copiassem, fossem pausando o vídeo como se fosse uma espécie de estudo para vocês terem todos os elementos junto do sinestésico, que é você criar os novos exemplos, fazer a cópia literalmente à mão ou ter que digitar, tá bom? Porque é melhor do que quando eu entrego, que ele já vem pronto, toda a estrutura, e muitas vezes as pessoas elas só leem, elas não fazem elas não duplicam aquilo, elas só fazem a leitura. Então eu quero deixar para vocês como um objeto de estudo dentro do nosso vídeo, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Durante a semana nós temos sempre novos conteúdos disponibilizados, então eu quero que vocês se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu e cliquem naquele ícone do sininho para receber as notificações. Compartilhem também esse vídeo com seus amigos, são dicas simples de inglês que vai com certeza impactar cada vez mais o aprendizado deles, e essas dicas vão ajudar a alavancar carreira, férias. Às vezes as pessoas querem o inglês para poderem se divertir em uma viagem, então compartilha com eles também, deixa um comentário aqui embaixo se você curtiu e quer ver algo relativo também com isso. Poxa, cara, eu gostei bastante dessa aula de comparativo. Tem algo mais parecido com isso? Tem sim, que é parecido com isso, é o superlativo. Então, posso simplificar também essa explicação e dar ela para vocês. No nosso conteúdo sobre hotéis, muitas pessoas vieram e me falaram sobre comparativo, sobre superlativo. Então, vocês pediram e foram atendidos uma aula aqui para vocês. Combinado? Então, no que vocês quiserem, deixa uma mensagem lá nos comentários que eu vou procurar com o tempo responder a todos vocês passando dicas, tá bom? E não se esqueçam, semanalmente tem conteúdo, então ativem as notificações e fiquem atentos aos nossos novos conteúdos, tá bom? Mais uma vez, obrigado. See you soon, guys. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.